Olá, serei seu professor nesta videoaula de Tecnologia e Robótica. Vamos começar? Os temas para esta videoaula serão graus de liberdade, configuração dos robôs, volume de trabalho, velocidade de movimento, capacidade de carga, precisão de movimento e complacência. Vamos começar falando de uma importante característica da robótica, que são os graus de liberdade. Muitos manuais, muitas bibliografias trarão isso também pela sigla DOF, Degrees of Freedom, né? Que são graus de liberdade. Isso é muito importante porque vai demonstrar quanto aquele manipulador industrial, quanto aquele robô pode se movimentar. Cada grau de liberdade é, na verdade, basicamente um elo de ligação, porque cada elo de ligação vai quebrar a movimentação daquela parte do robô em um outro eixo. Então, por exemplo, nós temos aqui à esquerda uma representação de 1 grau de liberdade, ou seja, este elo possibilita a movimentação apenas desta maneira, e aqui à direita nós temos 2 graus de liberdade. Vejam só, nós conseguimos levantar essas duas juntas e depois, através do último elo, ainda que levantadas as duas juntas, nós conseguimos baixar uma delas. Então isso nos dá mais 1 grau de liberdade para a movimentação desse braço robótico. Então, sempre que nós formos caracterizarmos os nossos manipuladores industriais, nós vamos observar quantos graus de liberdade ele permite a movimentação do órgão terminal. E então nós vamos entrar nas configurações dos robôs, porque através da sua característica construtiva e através dos seus graus de liberdade, os fabricantes foram desenvolvendo diversas configurações para atender os seus clientes. Então nós temos algumas que são bastante genéricas no mercado e algumas mais específicas de um fabricante ou outro. Então vamos começar aqui com o robô do tipo cartesiano. Perceba que aqui no robô cartesiano, ele tem a possibilidade de se movimentar nos 3 eixos, x, y, z, que é justamente o sistema cartesiano de coordenadas que nós utilizamos. Já o robô cilíndrico, percebam que ele tem uma movimentação aqui, ó, na cintura, né, de maneira a girar a sua cintura. Já o robô esférico ou polar, ele vai ter esse giro na cintura nos seus diversos eixos. E esse último aqui, ó, o robô Escara, né? O Escara é, na verdade, o nome de um robô de uma empresa. Então, esse nome não tem nada a ver com a sua forma construtiva, mas a empresa criou esse modelo, né, uma espécie de junção de robô cilíndrico com cartesiano, né, que faz essa movimentação, né, através desses diversos eixos e consegue manipular diversas peças ao redor, né, da sua cintura. Então é uma determinação, um nome exclusivo desse fabricante e acabou se tornando um tipo de configuração de robô, que é o robô Escara. Nós temos mais configurações, como por exemplo aqui, o nosso robô articulado, talvez um dos mais utilizados como manipulador industrial. Essas articulações, né, são os graus de liberdade que permitem que esse braço consiga alcançar uma peça bastante distante da cintura do robô. O robô paralelo, né, ele fica parecendo aqui uma aranha, né, com esses vários braços, muito utilizado em máquinas de centros de usinagem, né, que precisam movimentar aqui essa peça desse cabeçote em diversos ângulos para usinar peças, né, retrabalhar peças. E então aqui o nosso chamado configuração de robô pórtico, que é muito utilizado como um pórtico, né, como uma talha, né, para poder fazer a movimentação de peças em diversos locais. Então vamos falar de uma outra característica muito importante, que é o envelope do manipulador industrial, também chamado de volume de trabalho. Percebam que essas imagens estão demonstrando de forma virtual qual é o alcance do manipulador industrial. Então percebam, aqui nós temos uma imagem à esquerda um pouco mais simples, né, demonstrando qual é a altura que esse manipulador consegue
manusear, qual é o formato, né? Vejam, ao redor de todo o manipulador, né? Mas tem uma área ali interna que ele não consegue alcançar. Né? Já aqui à direita nós temos uma imagem um pouco mais técnica, demonstrando quantos graus aquele manipulador consegue se movimentar. Né? Percebam que ele não dá a volta atrás, né, do manipulador, então existe aí mais ou menos uns 105 graus, né, que você consegue movimentar o manipulador. E tudo isso é muito importante para especificarmos a aplicação. Você precisa, através do envelope de trabalho do manipulador, selecionar se ele realmente vai conseguir movimentar as peças naquela linha de produção. Por isso é uma informação de catálogo e muito importante para a especificação do manipulador industrial. A velocidade de movimento também é igualmente importante porque determina se de fato o manipulador vai satisfazer a situação onde ele será aplicado. Então nós precisamos verificar, existem velocidades diversas para os manipuladores, né? Eles podem chegar a velocidades muito extremas, como por exemplo 120 graus por segundo, né, para os movimentos rotacionais, ou 3 metros por segundo para movimentos translacionais. Então é uma velocidade realmente muito alta, então nós precisamos analisar na nossa aplicação qual é a velocidade que nós precisamos para o manipulador. Geralmente não é problema, velocidade para o manipulador não é problema. Nós apenas precisamos adequar isso à nossa aplicação para que o manipulador não seja superestimado. E aí nós temos a capacidade de carga, ou seja, quanto que aquele manipulador consegue levantar. E aí nós vamos ter diversos manipuladores que podem movimentar gramas, né, com bastante precisão, até valores mais elevados, como cerca aí de 500 quilos, né, chegando até toneladas de movimentação com os acionamentos hidráulicos. E a precisão de movimento, porque não adiantaria nada se o manipulador tivesse bastante velocidade, conseguisse levantar bastante peso, mas se ele não conseguir realizar isso com precisão. Então é muito importante essa característica de movimentar do lado da posição A para a posição B com muita precisão e a chamada característica de repetibilidade, ou seja, aquele manipulador que consegue sempre acertar o mesmo alvo, sempre acertar o mesmo alvo. Então, além dele ter a precisão, não adianta ter a precisão em apenas um movimento. Ele precisa repetir aquele movimento 100, 1000, 10.000 vezes com a mesma precisão. Então, essa é a chamada característica de repetibilidade. E a complacência. O que significa a complacência? Bom, nós não podemos exigir que o robô ele tenha uma precisão, mas que ele não tenha uma tolerância nessa precisão. Porque imagine só, o manipulador industrial ele precisa colocar uma peça dentro de um orifício, por exemplo. Será que esse orifício estará sempre posicionado no mesmo local? Então, além do manipulador ter a precisão, ele precisa ter a complacência de ter alguma tolerância e, de repente, se esse orifício ficou ali alguns décimos de milímetros, um pouco mais ao lado, ele tem que ter essa tolerância de conseguir inserir o objeto naquele orifício. Senão, você estaria restringindo muito as aplicações do manipulador industrial. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Esses links, eles mostram dois manipuladores industriais em operação, particularmente o chamado robô Adept e o robô Fanuc. Isso vai demonstrar um pouco mais das características dessas configurações e das características de aplicação dos manipuladores industriais. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto tecnologia robótica. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!